Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online a partir do portal da TEDUC e dando continuidade aos nossos conteúdos programados. Estamos chegando no fim do ano letivo já, né? Com aquele gostinho de saudade, mas estamos trabalhando de uma forma diferenciada, mas que a gente ainda continua tendo esse contato, né? Mesmo que só um contato visual, porém é uma ligação, tá, gente? Então, hoje nós estamos dando continuidade ao mesmo contexto sobre a África, né? Visto que a gente está estudando já alguns capítulos sobre esse continente, um continente tão afetado por questões políticas, né? Não tanto naturais, mas vamos dizer que políticas mesmo e governamentais, tá? Então, um contexto que vocês estão vivenciando de uma forma mais realista do que vocês viam como algo contrário, né? Tenho certeza que muitos de vocês tinham a ideia que essa causa, né, dessa pobreza, dessa miséria tão grande no continente africano eram os recursos naturais, né? Por fatores naturais. Mas quando a gente passou a estudar detalhadamente esse continente, nós vimos que a realidade não é essa, né? Toda essa questão da miséria, da pobreza, da fome, é justamente relacionado à questão de políticas não tão legais direcionadas à população lá vivente, né? Políticas que estão mais relacionadas ao contexto, né, aos interesses estrangeiros e não aos interesses próprios, tá? Então, de uma forma mais geral, como sempre nós fazemos nas nossas videoaulas, também no momento da nossa aula ao vivo, a gente faz uma pequena revisão do que a gente já estudou, porque é sempre necessário para se haver a ligação entre um conteúdo e outro e não ficar algo assim no vazio, tá? Então, nas aulas passadas, nós vimos estudando algumas questões mais da África atual, né? Então, nós vimos que o continente africano atualmente, ele vem se modificando algumas características direcionadas relacionadas à sua população, né? À sua sociedade. Mas que, infelizmente, isso ainda não é suficiente para suprir todos os problemas que existentes naquele continente, né? Que são existentes lá. Então, nós vimos que existem agora algumas políticas direcionadas à habitação, destinada à população mais velha, né? A população mais idosa. Então, eles têm um programa social, vamos dizer assim, governamental, que eles dão algumas moradias para essas pessoas mais idosas, para chegarem ao fim da sua vida de uma forma mais confortável, né? Pessoas que a maioria não tem onde morar, numa residência digna, vamos dizer assim, uma residência um pouco confortável, né? Infelizmente, isso é uma realidade que nós encontramos ainda na África, tá? Então, nós vemos que a classe média também está aumentando, isso mostra que a questão, né, da renda da população, uma parcela da população está melhorando, então, consequentemente, essa classe média ela está crescendo, né? Infelizmente, a posse de terra, em sua maioria, ainda estão nas mãos dos brancos, tá? Da população branca. Antigamente era cerca de 87%, mas recentemente alguns cálculos mostraram que cerca de 67% das terras agricultáveis, né? Para o cultivo de alguns vegetais, para a criação de animais, ainda estão nas mãos dos brancos, tá? Mas que diminuiu bastante, cerca de 20% dessa divisão entre essa população, né? Então, nós vimos também que na África tem muito investimento estrangeiro, mas esse investimento estrangeiro não é com o objetivo de ajudar a sua população, tá, gente? Isso é bem nítido. Esse investimento é justamente com o intuito, né? Com um interesse por trás, buscando muitos lucros para os seus territórios dentro do continente africano, né? Nós vimos que a China é um dos grandes investidores lá no continente africano, mas com esse objetivo de explorar os recursos naturais em grande escala que existem na África, tá? Outra coisa que a gente bem interessante a gente relembrar é a questão da independência. Alguns países conseguiram a independência política, né? Eles deixaram de ser colônias dos outros países, principalmente da Europa, né? Eles deixaram de ser colônias, mas que
não deixaram de ser dependentes economicamente desses outros países, uma vez que muitos desses países realizaram grandes empréstimos, né? Grandes investimentos no continente africano. Então, consequentemente, esses países africanos, eles ainda devem essas altas taxas, esses altos recursos econômicos a esses outros países, né? Então, por isso, eles não são dependentes do governo, mas são dependentes economicamente, financeiramente, né? Por conta dessas dívidas, esses empréstimos alcançados durante essa ligação, tá? Nós vimos também que, como semelhante ao nosso Brasil, a economia da África, em grande parte dos países africanos, eles têm a sua base, vamos dizer assim, né? Seu ponto principal no setor primário. Nós sabemos que o setor primário é o setor que lida diretamente com a agricultura e com a pecuária, né? Aquele que trabalha com os recursos naturais, com os recursos mais primários, tá? Como, por exemplo, o cultivo da cana-de-açúcar, tá? O cultivo de tomate, vamos dizer assim, né? A criação de bovinos. Então, tudo isso está ligado ao setor primário. A economia africana está muito relacionada a isso, a exploração desses recursos. E sem esquecer dos recursos naturais também, né? Minerais, tá? Minerais que geram alto lucros. Alguns recursos naturais retirados das florestas também, que tem outros lucros com isso, tá? E, mais recentemente, nós estudamos sobre a África saariana, tá? Nós vimos que a África ela pode ser dividida em África saariana e na África subsaariana, tá? Então, mais recentemente, nós estudamos a África saariana, que também é chamada, tá? Conhecida como África do Norte, porque fica na parte mais setentrional, tá, do continente africano. Quando a gente fala em parte mais setentrional, nas parcelas mais setentrional, é justamente o local onde nós está mais acima, né? Vulgarmente falando, vamos dizer, quando a gente olha o mapa, aquela parte que está mais ao norte. Então, nós temos a presença de alguns países como Marrocos, né? Tunísia, a Líbia, a Argélia, o Egito, o Saara Ocidental, tá? O Senegal, a Eritreia. Então, são países que estão no deserto do Saara, né? Tem a presença do deserto do Saara. Por isso que é a África saariana, ok? Então, uma a parcela da África que tem menos quantidade de países presentes nela, tá? É importante ressaltar isso. Nós temos também o contato com o mar Mediterrâneo, mar esse que vai separar a África da Europa, né? Nós temos o mar Mediterrâneo separando. Nós temos, como eu já tinha citado a vocês, o deserto do Saara, considerado um dos maiores desertos do mundo, né? Em extensão territorial, ele é muito grande, tá? Nós temos também a área do Sahel. Muito importante destacar a área do Sahel. Por quê? Porque ele está interligado não só a África do Norte, né, que é a África saariana, mas também a África subsaariana, que é a que a gente vai estudar hoje. Então, essa parcela do Sahel é justamente a área de transição. Então, é um local onde nós iremos ter características das duas divisões da África, né? Ali nós iremos ter uma mistura de etnias, de culturas, né? Uma mistura também de composições, de características naturais, muito elevada nessa região, tá? Nós temos também o Maghreb, quando a gente fala na questão da África do Norte, que é a parcela mais próxima da costa atlântica, né, que é banhada pelo Oceano Atlântico. Mais precisamente, a gente pode dizer que está na presença de Marrocos, né, do país de Marrocos.
Dentro do contexto do Maghreb, a gente encontra os povos berberes, né? Lembrando que na África a gente vai encontrar a maior diversidade de povos, a maior diversidade de culturas, vamos dizer assim, que a gente pode observar no mundo, né? Existem muitas culturas, muitas etnias, muitos costumes, tá? Então, os povos berberes é um dos grandes grupos existentes lá. Eles são nômades, tá? Nômades são aqueles que não têm a moradia fixa, eles estão sempre se locomovendo, né? Em busca dos recursos básicos para a sua sobrevivência. Nós temos também outro ponto muito importante, a Vale do Rio Nilo, que é a área de ocupação mais antiga do mundo, tá, gente? Então, foi uma das primeiras áreas, vamos dizer que a primeira área a ser ocupada dentro do planeta Terra, né? O Vale do Rio Nilo. Os egípcios e os etíopes foram esses o que hoje ocupam, em grande maioria, o Vale do Rio Nilo, tá? E a base econômica também da África saariana é a agricultura, ou os recursos minerais, principalmente o petróleo, tá? A exploração do petróleo e a exploração também do gás natural. Nós temos muitas semelhanças, tá, gente? Nosso continente, nosso país, Brasil, mais precisamente. Tem muitas semelhanças com a África, tá? Nós temos uma grande presença, por exemplo, do mineral de petróleo aqui no Brasil, lá também existe muito, tá? Nós temos algumas características naturais mesmo, de vegetação, de florestas, bem semelhantes. Como a gente já vem estudando, né, a questão da savana africana, que parece que tem características do nosso cerrado, né, que o cerrado brasileiro é a savana, vamos dizer também que a floresta do Congo que tem semelhanças com a nossa floresta amazônica, tá? Então, existe muito essa ligação entre nós, tá? País Brasil, continente africano. Então, vamos dar início ao conteúdo em si que nós iremos trabalhar hoje, tá? Na nossa aula do dia 30. Lembrando que nós teremos a nacional no dia 1º, amanhã, tá? Nós teremos a avaliação nacional, onde serão cobrados os conteúdos anteriores, não serão cobrados esses que a gente está vendo agora, mas é que existe essa ligação, então é sempre necessário vocês terem um maior aprofundamento também sobre esse contexto, tá? Então, aula de geografia para o 8º ano A e o 8º ano B, a África subsaariana. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, hoje nós iremos estudar a outra parte, vamos dizer assim, né? A outra divisão da África. Nós vimos a África saariana e hoje nós iremos adentrar o conteúdo da África subsaariana, tá bom? Como já diz o nome, sub está abaixo do deserto do Saara. Vocês podem acompanhar também, tá, pessoal? Pelo grupo 11, capítulo 14, né, que fala sobre a África subsaariana, entre as páginas 404 e 408, tá? Nós iremos trabalhar essas páginas hoje, juntamente com as atividades na outra aula. Então, eu trouxe o mesmo mapa que eu trouxe na aula anterior, representando justamente essa divisão, né? Em cinza, nós temos a África do Norte, que nós estudamos anteriormente, e na parte que está de amarelo queimado, vamos dizer assim, aquele amarelo mais escuro, mostarda, é a África subsaariana. Como eu já tinha refletido para vocês, nós teremos mais países, tá? Na divisão da África subsaariana. Está abaixo do deserto do Saara, ok? Então, muitos países mesmo, sabemos que na África a gente já estudou que existem 54 territórios de países, tá? Então, são muitos países, e a África subsaariana é aquela que vai ter o maior número deles. Primeiramente, há fragilidades políticas na África subsaariana. Os países da África subsaariana, em sua maioria, obtiveram independência somente a partir de 1950, o que significa que ainda estão construindo a sua história política.
Diversos países apresentaram conflitos políticos por disputa de poder e que acabou, né, infelizmente, estabelecendo guerras civis em seus territórios. Tá? Então, como na África ao todo, a questão da política, dessa independência política, da prevalência vamos dizer assim, da força, né, da vontade da política africana, dos povos africanos, é algo muito recente, né, gente? Eles eram comandados, né, politicamente por outros países de outros continentes. Então, muito recente, em 1950 apenas, foi um momento em que os países, a maioria, tá, gente, da África subsaariana, pode ser que alguns tenham sido mais tardes, conseguir essa independência política, né? Eles passaram, como vocês podem ver na imagem, é um momento de uma votação, tá? Então foi um momento muito recente. Eles não tinham esse direito de escolher seus representantes políticos, tá? Não existia essa composição da política do governo existente entre os países da África subsaariana, tá? E muito disso por conta desses conflitos, dessas distorções entre as vontades governamentais, terminavam favorecendo e existindo uma guerra civil dentro dos territórios africanos, né? Por essa divergências de vontades, né? De questões políticas mesmo. A diversidade étnica. Como eu já tinha passado para vocês também, é um dos continentes, vamos dizer assim, que tem a maior diversidade étnica, a maior composição de culturas diferenciadas, tá? A região subsaariana apresenta grande diversidade étnica. Além dos chamados povos originários da região, existem comunidades que teriam vindo de outros locais, como indo-europeus, que se estabeleceram durante o processo de colonização, assim como povos malaio-indonésios, que chegaram ao continente pelo Oceano Índico, tá? Então, aí está nos mostrando um pouco da composição de toda essa diversidade, de onde vêm essas outras comunidades, né? Alguns são locais que se misturam com outros que vêm da Europa, outros que vieram da Ásia, né? Através dos oceanos. Então, por isso, por conta disso, toda essa mistura étnica, toda essa composição diversificada que a gente encontra no continente africano, né? Nós temos os indo-europeus, nós temos os malás indonésios, tudo isso que sempre chegavam por meio dos oceanos. As questões sociais. É esse ponto que é muito discutido, né? Muito mostrado, muito questionado. Como é que a sociedade, quais são as questões que a sociedade africana tem que passar, né? Qual o contexto, qual a realidade que elas estão passando. Então, a história de exploração do continente africano deixou um legado econômico e social que ainda representa grande desafio para países independentes da África subsaariana, os quais apresentam elevadas diferenças sociais, assim como níveis bastante incipientes de saúde e educação, tá? Então, como já nos mostra, como a gente já observa, é muito precária essas questões sociais lá ocorridas na África, né? Saúde muito precária, né? Questões hospitais muito péssimos em questões de, o básico mesmo, né? E a educação também muito ruim. Então, infelizmente, a sociedade sofre muito com essa falta de aplicação de verbas, vamos dizer assim, de políticas sobre, sobre elas, né? Os recursos naturais. A região subsaariana da África tem grande reserva de recursos naturais, que inclui também minérios de grande valor, como minas de ouro, além de jazidas de pedras preciosas, a exemplo de regiões com alta incidência de diamantes, tá? Então, os recursos naturais da África são muito diversificados, nós temos uma riqueza bem vasta, né? Que se fossem explorados de uma forma correta, a pobreza da África não seria
tão grande, né? Infelizmente. A diversidade étnica. A África subsaariana é formada por todos os territórios da da África continental, localizados ao sul do deserto do Saara, sendo composto pela maior parte dos países africanos, né? Então, abaixo da linha do deserto do Saara, ao sul, vamos dizer assim, e nós temos a maior quantidade de países africanos. Outro mapa, né, representando essa divisão, tá? Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Sudão, Eritreia, Djibouti. Então, são muitos mesmos países, né? A África do Sul aqui é uma das maiores economias dentro do continente africano, tá? Então, vamos ver quais são as principais características que diferenciam essas duas Áfricas. Nós temos a África setentrional, que recebe grande influência dos desertos, com predominância das regiões áridas, e com a cultura bastante ligada aos povos árabes e à religião muçulmana, que é justamente a África do Norte, né? A África saariana. Muito árida, né? Em questão natural, muito seco, por conta da presença do deserto do Saara. E a sua religião está mais ligada ao muçulmana, né? E com grande ligação com os povos árabes, tá? Nós temos a África subsaariana, que é a que nós estamos estudando hoje, com forte influência das áreas tropicais úmidas, que formam grandes áreas de florestas, e a composição étnica diversificada com origens e práticas diversas, tá? Então, nós estamos vendo que na África do Norte, em questão natural, é mais árida, já na África subsaariana, nós temos uma ligação mais com o tropical, né? É tropical e úmido. E isso causa a formação de grandes florestas, como a floresta do Congo, né? As savanas também, vamos dizer assim. E a composição étnica, diferente da América não, gente, desculpa, da África do Norte, ela tem a ligação mais diversificada, né? São diversas práticas, diversas origens. Já a do Norte, ela é muito ligada ao muçulmano, tá? Os povos das florestas. Vamos ver a partir de agora alguns dos povos existentes na África subsaariana, tá? Como eu já tinha falado para vocês, são muitos povos, mas a gente vai estudar alguns deles. Algumas etnias nativas da região central da África subsaariana apresentam a estatura média de sua população masculina adulta abaixo de 1,5 metros, característica pela qual são mundialmente conhecidas. Embora sejam comumente chamados de pigmeus, o termo gera debate, pois foi utilizado muitas vezes de maneira pejorativa, tá certo? Então, nós temos dentro do contexto dos povos da floresta os pigmeus. Eles são pequenos, né? Como a gente pode observar, menos de um metro e meio, tá? E eles são conhecidos mundialmente, mas que infelizmente muitas vezes por conta desse tamanho, de algumas características físicas, pigmeus é utilizado de uma forma errônea, né? É muito pejorativa em algumas das outras áreas do mundo. Esses povos nativos habitam regiões densas da floresta tropical congolesa, né, no Congo. Distribui-se entre Ruanda, Uganda, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, Congo, Angola, Botsuana, Namíbia e Zâmbia. Então, a gente pode ver que esses povos estão espalhados por muitas áreas lá na África, nessa subsaariana, vivendo entre as florestas, tá? E nós temos uma imagem representando esses povos, né? Essas etnias vivem sobretudo de caça e coleta, com organização social estruturada em pequenos grupos, tá? Então, eles não vivem em grandes grupos, e eles vivem basicamente da caça, da pesca, né? De coletar alguns recursos da natureza, da vegetação, né? Das árvores, da floresta. E assim eles vivem por toda a sua vida.
São considerados etnias historicamente perseguidas na região central africana, com motivações ligadas principalmente à singularidade de sua estrutura. Alguns grupos étnicos dessa mesma região e de regiões vizinhas os consideravam povos inferiores, realizando processos diversos de limpeza étnica, tá, gente? Olha só, que coisa triste, né? Algumas etnias ainda se acham superiores a outras, pessoas se achando superiores a outras, e nesse momento aí, eles faziam um processo de limpeza, era justamente de matar, tá, gente? Provocavam uma grande matança entre esses povos, infelizmente, querendo mostrar superioridade. Além disso, com o processo de colonização na região, eles despertaram a curiosidade dos europeus, que em processos imperialistas escravizaram parte desses povos para exibição como atração em diversas regiões da Europa. Olhem só quanta maldade, né? Principalmente nesse contexto dos povos europeus. Os europeus, gente, eles saíram colonizando os outros continentes. Infelizmente, eles praticavam sempre o processo de exploração. E na África isso foi muito claro, muito exagerado. Vocês tinham ideia, eles levavam os negros africanos para a Europa para mostrar como se fosse uma atração, né? Uma exibição, como fosse um algo tão bom, tão lindo, fazer aquelas pessoas de escravas, tá? Infelizmente, isso era muito mostrado na Europa. Nós temos aí, estima-se que atualmente os representantes desses grupos estejam entre 250 a 600 mil pessoas apenas, tá? Outra imagem aí representando essas pessoas como elas vivem nas florestas. Os malaio-polinésios, outros povos, tá? Os malaio-polinésios também estão entre os grupos étnicos presentes na África subsaariana, sobretudo na região da Costa Índica. Entre os grupos dessa origem está o povo Merina, principal grupo étnico da ilha de Madagascar. Tá? Então, esses povos a gente vai encontrar muito nessa ilha de Madagascar, certo? Com características polinésias e também que estão na África subsaariana, mais próximo à costa do Oceano Índico. Atualmente, esse grupo étnico é composto por mais de 6 milhões de pessoas, que habitam principalmente a região central do país e tem como idioma principal o malgache, que se aproxima muito das línguas faladas na região polinésia asiática, tá? Então, esses povos, eles vão ter muitas características asiáticas, inclusive na linguagem, no idioma e nos costumes do dia a dia, tá? Sabemos que, como eu já tenho citado para vocês, na África a gente vai ter uma diversidade muito grande de povos, uma ligação enorme entre todas essas áreas. O povo Mandé habita a região da costa oeste africana, junto ao Golfo do Guiné, ocupando territórios de diversos países africanos localizados nessa região. Então, nós temos uma imagem de algumas mulheres do povo Mandé. Esse grupo étnico, apesar de estar predominantemente na África subsaariana e não ser composto por pessoas de origem árabe, tem como religião principal o islamismo, em virtude das relações comerciais estabelecidas entre essa região e a África setentrional, pela rota de comércio do Sahel. O Sahel sendo citado aqui também, né? O Sahel, como é a ligação entre essas duas áreas, as duas Áfricas, ele também é como uma rota de comércio. E, querendo ou não, nós ainda temos a ligação muito grande com os povos árabes e com a religião do islamismo. Os povos indo-europeus. Então, como já estamos vendo aí, tem uma ligação com a Europa. O processo de colonização europeu na África levou à ocorrência de diversas movimentações populacionais das metrópoles para as colônias, fazendo povos europeus ocuparem também algumas regiões do continente africano. Né? Então, nós temos essa ligação com o processo de colonização e, consequentemente, nós iremos ter também a ligação entre esses povos, tá? Dentro do continente africano.
Entre esses povos estão os boeres ou africanderes, que habitam sobretudo regiões mais austrais. Quando a gente fala em regiões mais austrais, são aquelas regiões mais ao sul, tá, gente? Ficam mais abaixo do continente, como grande parte da África do Sul. A origem dos africanderes está ligada principalmente aos movimentos migratórios de grupos religiosos europeus calvinistas durante o século XVII e o século XVIII. Tá? Então, esses povos estão mais ligados aos europeus. E como a gente sabe, na África do Sul é um dos países que a gente vai encontrar a maior população branca da África, principalmente devido a essa ligação com os europeus, tá? Estima-se que a população atual dos africanderes na África seja de cerca de 3,5 milhões de pessoas, distribuídas em diversos países com predominâncias na África do Sul. Como estão ligados ao processo colonial europeu, os africanderes tiveram benefícios das políticas de segregação racial do apartheid, vigente na África do Sul, durante a segunda metade do século XX, sendo atualmente o grupo étnico dono de grande parte das terras agricultáveis do país, tá? Então, esses povos têm uma grande parcela das terras, né? Como eu disse a vocês, a maioria das terras africanas, elas estão na mão de pessoas de fora, principalmente europeus. A língua afrikaner, falada sobretudo na região ocidental da África do Sul e na Namíbia, e que é um idioma do tronco germânico, olha só, né? O afrikaner ele tem ligação com a linguística alemã, olha só, que interessante, né? Sua escrita é bem próxima à língua holandesa, no entanto, mistura também termos de origem alemã, francesa e inglesa, como resquício do processo colonial pela qual a região passou, tá? Então, temos toda essa mistura. Nós iremos encontrar características asiáticas, características europeias, tá? Misturadas com os negros africanos e toda essa diversidade, toda essa mistura, né, existente. E por que tantos preconceitos, né, tantas formas de lidar com esse povo de uma forma tão irregular, tão submissa, vamos dizer assim. Aqui, para terminar nossa apresentação, trouxe uma imagem de que são os povos que, infelizmente, vivem uma realidade social muito triste, né, econômica, mas que, em grande parte, eles não perdem a felicidade, né, a alegria de cultuar seus ancestrais, nas suas festas típicas, e vemos esse contexto que estamos observando. Então, pessoal, nossa videoaula está terminando por aqui. Eu aguardo todos vocês na nossa aula ao vivo, tá? E até mais.